Atenção, torcedor corintiano, informações importantíssimas nessa quinta-feira. Atualização extremamente importante da Voz das Arquibancadas pro torcedor do Corinthians. Conversei com pessoas do clube hoje, fontes importantes do meio do futebol do Corinthians, e a gente vai atualizar vocês. O Dorival está sendo fritado. Um técnico holandês estaria sendo sugerido no Corinthians. Vou explicar isso agora para vocês. E quem tá por trás? Memphis Depay. Torcedor, o Corinthians realmente está na mão hoje de um holandês que traz, manda e desmanda. Trouxe Labiat, trouxe Lingard, derrubou Ramon Dias e agora começou o processo de fritura do Dorival. Não que o Dorival tenha que permanecer não, viu? A gente é a favor da demissão dele. Mas até que ponto um jogador como o Memphis Depay tem autonomia para mandar, desmandar no Corinthians e fazer o que ele quer? Inclusive não voltar da Holanda para se tratar no Corinthians porque ele não quer se tratar com o departamento médico do Corinthians. Até que ponto esse cara pode fazer isso no Corinthians? Aí você discutir comigo o departamento médico é uma coisa. Agora ele não voltar, bater de frente e falar não me trato aí, então, meu irmão, é a casa da mãe Joana, é a zona da zona, o cara manda e faz o que quer no Corinthians. Mas enfim, vou explicar agora pra vocês, porque ontem o Corinthians tomou um atropelo do Fluminense, foi uma vergonha, foi uma humilhação, 3-1, saiu barato, poderia ter sido 5 ou 6, e o Dorival Júnior, depois do jogo, simplesmente com as mesmas desculpas, elogiando o sistema defensivo, elogiando o Charles. Ele tá de sacanagem, ele vem fazendo de tudo pra ser mandado embora. Nenhum dos vídeos que eu publiquei hoje nas minhas redes, ele falou que a gente tá fazendo nossa parte, mas a gente não tem culpa se alguns jogadores não conseguem corresponder. Então quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, a culpa é de alguns. Ele tá perdendo o vestiário. Inclusive o seu Memphis Depay não quer ele mais lá, que eu vou explicar agora. Só que entrevistas como essa do Dorival Júnior não podem acontecer. Seu Rodrigo Garro é outro que deu entrevista falando injusta a cobrança em cima do elenco e do treinador. Então o que é justo? A torcida do Corinthians ser feita de palhaça? É justo o torcedor que viajou pro Maracanã ontem pra ver essa porcaria de futebol? É justo depois de 10 dias vocês voltarem e não jogarem porra nenhuma? É justo com o torcedor? Então esse discurso vagabundo desse jogador que só jogou em 2024 e nunca mais apresentou nada, um jogo ou outro só com a camisa do Corinthians, não pode acontecer. O Matheus Bidu, há um tempo atrás, falou a mesma merda, que não poderíamos esquecer que o Corinthians ganhou 2 títulos e a torcida foi lá pra cobrar. Inclusive teve integrante de torcida hoje indo lá cobrar de novo. Você entendeu? Então esses caras estão com pensamento, irmão, assim, já demos 2 títulos, já ganhamos a Copa do Brasil, a Supercopa, então calem a boca de vocês. E o Corinthians vai lutando para não brigar no Campeonato Brasileiro mais um ano. O Corinthians vem a 8 jogos sem vencer. Depois de 10 dias de parada de Copa do Mundo, esses filhos da puta não conseguem entregar nada e é injusta a cobrança, segundo o seu Rodrigo Garro, irmão. Então é o macaco comendo a banana ou a banana comendo o macaco? Eu não sei mais, irmão, porque assim o torcedor é feito de palhaço o tempo inteiro. E aí hoje eu conversando com uma fonte, essa pessoa me relatou e eu vou montar o quebra-cabeça para você, torcedor, que às vezes é um pouco mais afastado ou não tem tanto conhecimento dos bastidores do Corinthians. Memphis Depay, há um tempo atrás, derrubou o Ramon Dias. Lembram aquela entrevista do Ramon Dias? Agora o Memphis Depay está batendo de frente com o departamento médico do Corinthians e, segundo essa pessoa, ele começou as conversas dentro do CT e espalhar para algumas pessoas próximas dele que ele gostaria muito de ver um técnico holandês treinando o Corinthians. Então o mesmo cara que derrubou o Ramon Dias é o mesmo que começou a fazer o processo de fritura do Dorival Júnior, que realmente tem que ser mandado embora, mas não de uma forma covarde por um jogador que acha que manda no Corinthians. E aí, algum tempinho atrás, para vocês entenderem o cenário, o Memphis deu uma entrevista aí no último podcast, na última entrevista que ele foi no programa, falando que ele gostaria muito que pessoas da confiança dele
administrasse o Corinthians, aí sim entra o Pedro Silveira, que é o responsável que fez o contrato dele e que hoje está administrando a carreira do Memphis. É um cara que tem muita grana e está indo em festas colocar na cabeça das pessoas projetos de SAFs dentro do Corinthians. Por quê? Porque ele, Pedro Silveira, chegaria com a grana para ele conseguir colocar uma SAF dentro do Corinthians. Pedro Silveira, amigo do Memphis, cara que faz parte dos projetos de idealização de Safiel que tá por trás disso, colocam esses caras e aí sim, como o Memphis disse há um tempo atrás, eu gostaria de ver as pessoas que eu gosto administrando o clube. Pra quê? Pra que eles possam tomar conta, irmão. Então o torcedor que não conhece os bastidores do Corinthians é mais podre do que vocês possam imaginar. Nenhum deles, irmão, nem de Andrés, nem de Augusto, nem de Duílio, nem de nada. Esses caras no último final de semana, eu falei aqui pra vocês, estavam todos reunidos fazendo churrasco no Parque São Jorge e se confraternizando lá e dando risada do que, irmão? De 3 bi que eles mesmos deixaram de dívida. Rosala Santoro, Claudinei, Valmir Costa, Sérgio Janequian, que é o cara que o André Sanches vai lançar agora e dizem que dentro do Parque São Jorge que ele é um cara muito forte para ganhar as eleições. E aí vem agora Memphis Depay com essa de Pedro Silveira, e Pedro Silveira que é aliado daquele grupo político do Augusto Melo e várias outras pessoas lá atrás que destruíram o Corinthians para tentar uma nova oportunidade, só que dessa vez em projeto de SAF. Por isso que eles insistem em Safiel, por isso alguns estão defendendo com unhas e dentes Safiel por interesse próprio. Então, irmão, é tudo por política, ninguém ama o Corinthians de verdade, ninguém tá nem aí pro clube. Só que eu vou desmascarar um por um, eu vou falar quem é um por um quando chegar mais perto dessas eleições do Corinthians e eles assumirem os cargos. Falar, eu vou ser a presidenta, eu vou ser o candidato, eu vou ser o outro. Vou trazer podre de todos eles, irmão. Tô montando mais uma planilha desse tamanho de cada um, para mostrar pro torcedor quem são eles e com quem eles fazem aliança e qual o objetivo deles quererem ser presidente do Corinthians, já que é um cargo que não é remunerado, mas que todo mundo quer. Você já reparou, a presidência do Corinthians não dá R$1, mas todo mundo quer ser presidente, porque todos eles sabem que dá pra fazer fortuna no Corinthians por fora, irmão, com esquemas, com acordos, com uma série de coisas. Por isso eles querem o cargo. Só que agora falando do Memphis, ele como jogador não vai ter o contrato renovado, ele não pode mandar no Corinthians da forma que ele manda, ele não pode trazer quem ele quer, ele não pode nada, e tem torcedor que fala, o Memphis tá certo, o Memphis tem que mandar no Corinthians. Onde já se viu um jogador, um presidente, um treinador, alguém ser maior que a instituição, meu irmão? Então vocês que pagam pau pro Memphis Depay vão todos pros quintos dos infernos, meu irmão. Porque uma coisa é você falar do jogador, outra é o cara querer administrar o clube como se ele conhecesse a história do Corinthians. E ele não conhece porra nenhuma, porque a hora que ele for embora do Corinthians, ele vai entrar na justiça para cobrar os 42 milhões. Aí eu quero ver se ele vai mostrar para alguns aí que paga pau pra ele se realmente ele é corintiano, se realmente ele ama o Corinthians, ele ama o Brasil. E aí essa pessoa me relatou que ele chegou esses dias no CT com um olhinho desse tamanho pequeno, vermelho, 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 vermelho. Dá umas duas, ou ele encheu o pote, ou ele tava no carro ouvindo Bob Marley. Ah, é louco! Então não sei, meu irmão. Porque o que faz o cara chegar no CT com o olhinho pequeno, pequeno, pequeno e vermelho? Ou ele encheu o pote, ou ele tava lá no Bob Marley, paz e amor. Irmão, então eu não sei. É o jogador de 6 milhões que agora vai ter que correr e se desdobrar se quiser ir pra Copa do Mundo. Então, torcedor, essa informação é exclusiva nossa, Voz das Arquibancadas. Começou o processo de fritura do Dorival e quem vai puxar a corda no pescoço dele vai ser Memphis Depay. E aí, meu irmão, daqui a pouco vai soltar aí as mídias aí, fiquei sabendo, exclusivo, não sei o que, o café gelado é um que daqui a pouco fala que essa informação é dele. E também tá tudo certo porque a gente já sabe que ele é esse tipo de cara. Ele não dá crédito pras pessoas, ele pega informação pra falar que é dele muitas vezes. Mas enfim, não quero nem falar desse merda aqui no meu canal não. Mas torcedor, fica aí a nossa informação. Deixa o seu like pra fortalecer o nosso canal. Entrega
para outros corintianos, compartilha, se inscreva, ativa o sininho que é super importante e principalmente deixa nos seus comentários o que vocês acham de Memphis Depay tá querendo derrubar o técnico do Corinthians e se ele tem que mandar mesmo no Corinthians e se ele realmente tem que se tratar na Holanda, porque essa fonte falou pra mim, cara, quem garante que ele tá na Holanda se tratando? Quem garante que ele não tá lá enchendo a cara, curtindo o rolê e o Corinthians pagando o salário desse cara? Ele tem que voltar, irmão. Não é justo esse cara ficar lá já que ele foi cortado da seleção. E ele não tem que se preparar, ele não tem que se condicionar para ir para a Copa. Quem garante que ele tá fazendo isso lá? E aí o cara manda no Corinthians dessa forma porque o Corinthians deve 42 milhões para ele? Então não sei, irmão. Até quando alguns carentes de ídolo vão continuar pagando pau pra esse cara? O Corinthians é maior que qualquer um. E quem quiser discordar de mim, tá tudo certo, eu não sou o dono da verdade. Mas eu falo o que eu penso. E eu vou desmascarar um por um. E tudo que tiver de errado no Corinthians eu vou trazer e o torcedor vai ficar sabendo. Se ele vai gostar é uma outra coisa. Se ele vai concordar é outra também. Mas deixa nos comentários ainda que você discorde. Só não me xinga, porque se me xingar eu vou xingar você também. Entendeu? Porque eu trabalho pra caramba pra trazer verdade pra vocês e não é pra te convidar pra tomar café gelado não, que é informação quente, irmão. E quem gostar, ó, tamo junto, vamos junto nessa luta pra chegar aos 10k, porque a hora que bater 10k vai ter um sorteio de uma camisa oficial pra todos vocês que seguem a Voz das Arquibancadas. Fiquem com Deus, grande abraço a todos, tamo junto, vai Corinthians e é fora todo mundo, diretoria omissa e elenco vagabundo.